Bom dia, estamos aqui no colégio e agora eu vou dar essa aula sobre Revolução Inglesa, especialmente para os alunos do segundo ano matutino. Primeira coisa que nós temos que lembrar que a Revolução Inglesa, evidentemente, teve o seu cenário principal na Inglaterra. Aqui eu coloquei para vocês algumas coisinhas muito peculiares sobre esse movimento. Primeiro detalhe é que a Revolução Inglesa ela aconteceu no século XVII. Informação importantíssimas a vocês, ela antecede a Revolução Industrial. Revolução Industrial que a gente vai ver nesse próximo capítulo nosso, que é o capítulo 9 de vocês. E quando nós falamos que a Revolução Inglesa antecede a Revolução Industrial, não por acaso as duas também aconteceram no mesmo cenário, no mesmo palco principal que foi a Inglaterra. Nada mais, nada menos, ela é considerada em todos os livros de história, por todos os maiores historiadores, como a primeira revolução burguesa do mundo. Lembrem, primeira revolução burguesa do mundo. Há inclusive um historiador a quem eu gosto muito, chamado Eric Hobsbawm, que apelida esse período, a partir da Revolução Inglesa, como a Era das Revoluções. Temos aqui a Revolução Inglesa, depois a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e assim por diante. Um século que merece atenção, precisão e percepção. Um século precioso que vai transformar a Europa e o mundo. A partir da Revolução Inglesa, a partir do momento em que este parlamento aqui ganhou força, ganhou nitidez, ganhou representatividade, o mundo tornou-se outro. Até hoje a gente sabe muito bem que a Inglaterra, país ainda controlado por monarquia, por uma rainha, forte, poderosa, respeitada, importante, aplaudida aqui e ali. Até hoje a Inglaterra ela nutre uma cultura rara. Tem a família real inglesa como o meu parente mais próximo. Amam a família real. Amam e idolatram a família real. Seja na pessoa da rainha, do príncipe Charles, do William ou do Harry. Pessoas a quem os ingleses amam, devotos a eles. E o que nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa? Primeiro, é a definição do que é essa revolução. A Revolução Inglesa ela é entendida pela história como um movimento político, militar e religioso. Lembrem, político porque o maior a sofrer ou a viver essa Revolução Inglesa nada mais nada menos do que os reis que reinam nessa Inglaterra. Um movimento militar porque contou com a preciosa ajuda de um representante importantíssimo que no livro de vocês é chamado de Oliver Cromwell, um dos mais renomados, um dos mais importantes nomes da força militar inglesa. Lá no livro de vocês vão ouvir falar muito bem do que esse militar fez pela Inglaterra e pelos seus. Por isso é um movimento militar e religioso, porque a Inglaterra, que tinha a religião anglicana como seu mais importante movimento religioso, também vai sentir e sofrer os impactos dessa revolução burguesa. A Revolução Inglesa, ela tem em seu cenário importantes reis. Aliás, tem uma em especial chamada Elizabeth I, uma mulher visionária. A Elizabeth que eu e você conhecemos hoje, ela é a Elizabeth II. A Elizabeth II, que tem hoje mais de 90 anos, que esbanja saúde, vitalidade, tá? Vigor, ela é uma representante desta Elizabeth I que tanto fez pela Inglaterra. Elizabeth I e assim outros reis que reinaram, nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, viveram essa Revolução Inglesa. Outro detalhe, essa Revolução Inglesa ela vai ser representada por fortes atritos, por fortes rivalidades entre o rei ou os reis e o parlamento. O parlamento inglês, ele tem até hoje essa característica. Ele é composto por homens que podem ser escolhidos pelo próprio rei ou podem ser eleitos. Até hoje o parlamento inglês tem essa mesma característica. Então o parlamento representa aqueles que se apoiam no rei, aqueles que o rei apoia e aqueles que o povo escolhe, aqueles que o povo elege.
E esse parlamento ele teve um papel importantíssimo na defesa dos interesses dessa burguesia, na defesa do interesse dessa população. E o que essa burguesia desejava? Ela desejava ardentemente restringir, diminuir os poderes desses reis na Inglaterra. E por que reduzir ou restringir o poder desses reis na Inglaterra? Porque, como eu já disse a vocês, quando nós falamos sobre o iluminismo, muitos pensadores iluministas condenavam com toda a força e publicamente que esses reis que governavam a França, a Inglaterra, Portugal, a Espanha e assim por diante, governavam como se o país fosse propriedade deles. Convocavam exércitos, declaravam guerras, invadiam, sentenciavam vidas à morte e a prisões, elaboravam leis, aplicavam leis. Então, o país era uma extensão de seus domínios, de seu castelo. Por isso que essa burguesia, por isso que esses teóricos do iluminismo, por isso que a população em geral começou a condenar esse excesso de poder que esses reis tinham em toda a Europa. Lembrando que a Europa ainda era uma nação, uma população representada por reis absolutistas. E é exatamente isso que você deve lembrar. A Revolução Inglesa marca o fim desse Estado absolutista, onde o rei pode e pode tudo. O parlamento inglês vem para restringir, para podar os excessos desse rei. E quando nós falamos nos excessos, a gente vai ver através do livro que essa nobreza, representada na máxima instância pelo rei, ela tinha luxos, ostentações, riquezas, festas bancadas com o dinheiro do povo, festas bancadas com a miséria do povo. Enquanto a miséria despejava aqui e ali, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na França, isso aconteceu em todos os países da Europa, esses reis, suas rainhas, seus descendentes, seus castelos, seus parentes, usufruíam e se esbanjavam com toda a riqueza produzida nessas regiões. Por isso que o parlamento é publicamente o maior e melhor exemplo de oposição a este rei. E vai ser contra este parlamento que muitos reis vão se colocar. Vou mudar a imagem agora para vocês verem um pouco mais. Primeiro rei que o livro de vocês traz é exatamente este, Jaime I. Primeira coisa que ele tinha o apoio, de nada mais nada menos do que aqueles que ele mais precisava. A Inglaterra nesse período ela ainda era alimentada do ponto de vista da economia por muitos e muitos chamados senhores feudais, proprietários de terra, muitas vezes parentes do rei, que tinham extensões ilimitadas de terras, imensas áreas de terra. Todos esses contavam com o apoio incondicional do rei para fazer o que quisesse. Então, o rei ele era respaldado por senhores feudais, pela igreja e pela alta burguesia, que vivia de explorar aquele ou aquela. Homens ou mulheres comuns, trabalhadores braçais, que vão dar margem, que vão fazer com que essa Inglaterra, pouco tempo depois, se lance na primeira revolução industrial que o mundo vai conhecer. Outro detalhe, este Jaime I aqui, ele também tinha um detalhe à parte. Durante a sua administração, os impostos nessa Inglaterra chegou a altíssimos valores. E esta Inglaterra, desta população marginalizada, que superava 30% de toda a população inglesa, era uma população esquecida, marginalizada, diminuída e humilhada, sem acesso ou sem direito a nada. E esse era exatamente o primeiro grande rei a quem essa burguesia, essa população comum vai se opor. Além dele, outros como... Temos aqui outro, também, Carlos I. Este aqui em especial, você vai ter muitas informações sobre ele no livro,
falando que este aqui, de todos eles, sem dúvida nenhuma, era o que menos prestígio tinha. Aliás, para não falar o mais odiado de todos. E por que Carlos I era o mais odiado de todos? Primeiro porque ele era um rei prepotente, um rei senhor de si, um rei que achava que a Inglaterra era, sem dúvida nenhuma, propriedade sua. Por isso que uma das coisas mais importantes que ele fez, tá, gerando a insatisfação de toda a população, era exatamente elevar à máxima as taxações de produtos nessa Inglaterra. Este Carlos I aqui, ele vai sofrer de forma muito aberta a impopularidade da população. E o parlamento vai ser o primeiro a se opor veementemente às suas arbitrariedades, às suas leis impostas. Uma das coisas importantíssimas para você lembrar é exatamente este aqui, ó, o Bill of Rights. Este aqui é um decreto, você vai ver falar muito dele nas provas do Enem, tá? Este decreto, ou na tradução mais comum, petição dos direitos. O parlamento, ele queria a qualquer preço, limitar o poder deste rei que não tinha o apoio popular. Então, o que acontece? Este rei, ele, aumentando os impostos ao bel prazer, à sua vontade própria, vai longe demais. O que ele faz? Para calar o parlamento, ele se utiliza das forças militares e fecha este parlamento, silencia o parlamento. É a primeira vez que na história do mundo, na história da Inglaterra, na história da Europa, você vai ver um rei que vai mandar fechar um parlamento. E ele manda fechar esse parlamento, e esse parlamento fica fechado durante 11 longos anos. Ele prendeu, ele matou, ele calou, ele sumiu com todos os mais importantes opositores ao seu governo. Por isso, de longe, é o rei mais impopular que esta Inglaterra sabe contar. E é exatamente através dessa arbitrariedade que a Inglaterra vai vivenciar a chamada Guerra Civil. A gente sabe muito bem a diferença entre essas guerras civis. A guerra civil é uma guerra local. E essa guerra civil, ela vai colocar em lados opostos a monarquia, que apoiava o rei, e a população, ou seja, tá, os seus opositores. Eu volto a falar, Carlos I manteve o parlamento calado, fechado, silenciado durante 11 anos. E é ele o próprio que leva a pior, pois aqueles que o odeiam, que são os seus adversários, conseguem tomar o poder e o levam à decapitação. É o primeiro rei que a Revolução Inglesa tira de circulação. É este rei aqui que é decapitado. Lembrando, um rei que ninguém gostava. Aqui, agora, eu tenho a vocês a história de um exímio, de um homem com brilhos, com um brilho na cara, a quem chamamos de Oliver Cromwell. Governou entre 1649 e 1660. Um homem brilhante, militar de carreira. Um homem que instituiu na Inglaterra uma coisa chamada mérito. Antes, a subida de uma posição militar se dava por alianças, por agrados, por conchavos, por troca de favores entre o rei e aquele. Este aqui, ele vai mudar a regra do jogo, ele vai virar a página, ele vai mudar completamente a forma de se subir em postos militares. Agora, este aqui daria àqueles que verdadeiramente merecem o direito de ascenderem em postos militares. Não por acaso ele também era um deles. Um homem importantíssimo para o sucesso dessa revolução.
importantíssimo. Você vai ver no livro de vocês que a Revolução Inglesa ela se deu em 4 partes. A primeira delas, a Guerra Civil. A segunda delas, a República de Cromwell. A terceira delas, a Restauração Monárquica. E a última, a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. A Revolução Monárquica e a Revolução Gloriosa, vocês depois vão fazer uma atividade para mim sobre esse assunto. Lembrem-se, Revolução Monárquica e Revolução Gloriosa. São os 2 mais importantes momentos dessa Revolução Inglesa. Até porque a Guerra Civil é um período menor, mais curto, enquanto que a Revolução Monárquica e a Revolução Gloriosa são os períodos mais longos, mais importantes, de grandes transformações para essa Inglaterra. Aqui, importantíssima foi a sua ação. Aliás, a mais importante. Em 1650, ele assina os Atos de Navegação. Isto aqui, senhores, o Brasil vai saber muito bem o que é. Até porque o Brasil vai ser vítima deste aqui. Através desse acordo, através desse decreto, através desse tratado, chamado de Atos de Navegação, em 1650, a Inglaterra torna-se a mais importante força em todos os mares mundo afora. Todas as mercadorias que atravessavam o mar, que atravessavam o Oceano Atlântico, tinham a segurança e o respaldo dessa marinha inglesa. Segundo consta aqui, somente os navios ingleses transportariam mercadorias inglesas e de outros países para a Inglaterra. Em caso de venda para a Inglaterra, só navios do país de origem do produto estariam autorizados a entrar na Inglaterra. O que significa isso? A Inglaterra, para dar mais segurança ao seu povo, evitava que países, nações estrangeiras, adentrassem os seus mares. Implantava-se a partir dali a mais moderna forma de proteger o seu povo de uma invasão pelos mares. Uma invasão que poderia ser sorrateira, uma invasão que poderia ser da noite para o dia. Através desse decreto aqui, tá? Qualquer navio que não fosse o inglês poderia ser afundado pelos navios ingleses se não fosse autorizado a entrar. Através desse decreto aqui, a Inglaterra torna-se a mais importante dos 7 mares. Um bom exemplo a vocês é exatamente isso aqui. A Inglaterra e outros países. Então, este navio de outra bandeira não circularia pelos mares banhados por esta Inglaterra. Para qualquer venda de tecidos, de perfumes, de madeira, de qualquer espécie, deveriam ser transportados por navios ingleses. Aqui tem o que vai acontecer depois do governo de Oliver Cromwell. Ele, brilhante, capaz, soberano, respeitado, com uma força militar incomum a este ou aquele, não deixa um sucessor à altura. Termina o seu período de exercício do seu poder e ele deixa, após a sua morte, o seu filho, Ricardo Cromwell. Mas, como está aqui mesmo dizendo, não tinha a habilidade, não tinha o carisma, não tinha a força, não tinha os punhos que o pai um dia teve. Por isso, as leis criadas por Cromwell se afrouxam. Algumas até se perdem na incapacidade de seu filho de comandar e controlar esta Inglaterra, no ano de 1658. Já fechando com vocês, para vocês seguirem através do livro, eu quero colocar algumas coisinhas aqui importantes, até porque o livro vai te dar um embasamento maior sobre exatamente esse período. Lembrando
que quando nós começarmos a falar sobre a Revolução Industrial, que também vai acontecer nessa Inglaterra, você vai ver, por exemplo, que essa Inglaterra, ela vai ser a primeira a se lançar a industrialização. E vai ser essa mesma industrialização que vai fazer da Inglaterra a maior, a mais rica, a mais influente, a mais respeitada de todas as nações. A primeira nação do mundo a se industrializar. Seguido, a Inglaterra, outros países como a França, Estados Unidos, Rússia e assim por diante, seguem o mesmo caminho. Mas a primeira foi exatamente essa Inglaterra. A primeira a se lançar a uma revolução, considerada a primeira revolução burguesa no mundo, a primeira a se lançar a revolução industrial, e não é à toa que até hoje a Inglaterra merece a atenção, o respeito, a percepção, o cuidado, o olhar, porque até hoje a Inglaterra é uma nação rara em toda a Europa. Aqui, já fechando, só para vocês entenderem o contexto geral, tá? Nós temos como elementos importantes a Revolução Gloriosa, como eu falei a vocês, ocorrida em 1688, tá? Considerada uma revolução tipicamente burguesa, feita por pequenos e médios comerciantes, artesãos, trabalhadores manuais e assim por diante. Tá? É exatamente esta revolução aqui que vai se tornar o mais importante motor para o sucesso dessa população, para que este rei tenha exatamente uma entrave, se considere alguém que está abaixo da lei. Por isso que essa Inglaterra ela tem a chamada monarquia parlamentar. Existe um rei, mas existe um parlamento. Existe um rei, hoje uma rainha, que governa e pode governar. Mas existe um parlamento, um primeiro-ministro, que antes de qualquer coisa faz muito mais do que essa própria monarquia ao seu povo. É eles que determinam impostos, determinam salários, reajustam salários, estabelecem relações diplomáticas, estabelecem relações econômicas. É este o papel do primeiro-ministro e é este o papel do parlamento inglês, até os dias de hoje. Outro detalhe aqui, a burguesia assume o poder por meio de um parlamento. Por isso, como eu avisei a vocês, é a chamada monarquia parlamentar, coisa que não existiu no Brasil. No Brasil nós tínhamos uma monarquia e não um parlamento. Existia um rei, primeiro Dom João, depois Dom Pedro, depois Dom Pedro II, seu filho. Não havia no Brasil uma monarquia parlamentar, mas uma monarquia hereditária, aonde o avô deixou, o Dom João deixou ao filho Dom Pedro I e este deixou ao filho Dom Pedro II. Outra questão importantíssima, até porque essa frase aqui ela virou uma frase solene, um dito popular até. O rei reina, mas não governa. E quando nós falamos na Inglaterra, é exatamente isso que a gente se lembra. O rei reina, mas não governa. Aqui no Brasil, o rei reinava e governava sobre tudo e todos. E a implantação do liberalismo. Quando nós falamos lá, naquela aula que eu gravei a vocês, que o iluminismo condenava o mercantilismo, o iluminismo condenava a limitação ou a censura da economia imposta pelos poderes, pelo poder do rei, condenava o mercantilismo amarrado, acorrentado, tá, ao Estado. Aqui você vai ter exatamente o frescor dessa economia. Ao defender esse liberalismo aqui, a Inglaterra vai pela primeira vez levantar uma bandeira importantíssima. E o que significa esse liberalismo? O livre comércio. Liberalismo é exatamente isso, no sentido mais imediato, mais simples. A economia flui sem amarras, sem entraves, sem correntes. Então, meninos, agora a gente vai ter o livro de vocês para vocês estarem estudando um pouco mais. Um abraço e até logo.